Hoje, você sabe, a discussão nessa mesa é sobre a situação social, política, econômica, cultural e de defesa nacional nas fronteiras brasileiras. No primeiro e no segundo blocos, foram levantados algumas das principais dificuldades e questões nessas áreas limites do nosso país. Diante de tantos problemas e potencialidades, gostaria de pedir agora que vocês apontassem quais seriam as ações imediatas, as prioridades, as necessidades para começar a reverter um quadro de vulnerabilidade que ainda existe nas fronteiras, apesar dos avanços que vocês também já nos mostraram. Agora eu vou começar pelos meninos, senão as moças dominam o ambiente aqui, né? Felipe, por favor. Tá, do ponto de vista mais problemático, que eu acredito que seja a questão das fronteiras, do controle das fronteiras, da questão da segurança, efetivamente, o Brasil ele tem que organizar melhor os seus meios de acesso. E então, você fiscalizar os 16 mil quilômetros é complicado. Se você pegar os Estados Unidos, por exemplo, ele tem duas fronteiras, basicamente, terrestres. O México e o Canadá. Sendo que a fronteira com o Canadá não é um grande problema para eles, mas a fronteira com o México, questão da migração, etc. e tal. Do tráfico de drogas. E eles já têm grande dificuldade, eles investem muito dinheiro nisso. E eles têm grande dificuldade de impedir que a questão das drogas e da violência passe para a fronteira americana. Muito complicado realizar dessa forma. Então, nós temos que pensar maneiras... Ou seja, o modelo americano já não deu certo e a gente trabalhou com ele durante muito tempo. Muito tempo. E não pode dar certo, porque o Brasil faz fronteira com 10 países. Então a gente tem que... Fronteira europeia. Nós temos que ter uma política específica para cada uma das nossas regiões. Então essa é a grande necessidade. Quando você pensa na questão das estradas, um dos graves problemas são as estradas vicinais, né? Então as estradas que dão volta aos postos, né, de controle. Então não dá para você controlar a fronteira toda no limite. Então você tem que controlar as estradas que ligam os grandes centros urbanos. Então você tem que fazer com que... um outro conceito importante da geografia estratégica, a disponibilidade. Então os postos policiais têm que estar em locais onde as vicinais não têm condição de dar a volta por eles. De driblá-los. De driblá-los, exato. As estradas vicinais elas têm que confluir de uma forma a todos os postos das rodovias principais que dão acesso aos centros urbanos. Essa é uma das políticas que tem que ser realizadas no Brasil e que não existe hoje especificamente. E a disponibilidade, ela não é só de postos, a disponibilidade de pessoas, né, bem treinadas, com a possibilidade de realizar uma boa fiscalização. Bem treinadas, bem equipadas, porque falta também equipamentos. Exatamente. Você passa por estradas brasileiras na fronteira e muitas vezes você olha o posto e não tem absolutamente nenhum funcionário, né? Então, isso é um dos grandes problemas. Então, a disponibilidade não está só na distribuição dos postos, e sim no pessoal trabalhando nisso. Então, é uma necessidade. Então, isso é acessibilidade, criar acessos, isso é mobilidade, isso é disponibilidade. Então, você pensando nesses aspectos, você já conseguiria controlar muito mais essa questão do que simplesmente pensar numa ocupação ou colocar exércitos. Isso soaria muito dispendioso para o Brasil. Gustavo, o que você apontaria como prioridade nesse campo? Eu acho que são políticas todas complementares. Eu acho que o Felipe apontou bem, que na verdade não seria uma condição só, porque a condição de fronteira, a realidade de fronteira é muito variada. Eu acho que uma questão essencial, eu acho que o Brasil tem caminhado bastante proativamente nesse sentido, é o fato das integrações de políticas regionais também. O fato de você... colocar a aduana, ou colocar o posto de fronteira, ou colocar um destacamento de fronteira, ele faz parte do que é necessário para garantir... Da equação. Mas a eficácia dessa política nacional, ela só vai acontecer com uma política regional de integração. Com outros elementos nessa equação. São os países dos outros governos, efetivamente. Quando a gente fala, por exemplo, que o nosso grande problema não são os estados nacionais, porque nós não temos, a rigor, problemas específicos de conflitos entre os países fronteiriços, e sim o poder paramilitar ou
ou o ilícito, a única forma de resolver isso é com cooperação regional, cooperação bilateral, cooperação seja lá qual for, entendeu? Ela pode ser mais regional, se os países, um grupo de países concordar com uma determinada linha de ação, ela pode ser bilateral, né? Ela pode ser resolvida de alguma forma, por exemplo, uma coisa que ganhou, estabeleceu uma espécie de um mal-estar entre Brasil e Bolívia. Recentemente foi o fato da Bolívia regularizar os carros que não eram regulares, contrabandeados, que a gente achava que... Mas não era bem isso. Então, ao primeiro soou que a Bolívia estava abrindo as fronteiras para a entrada de carros brasileiros contrabandeados, né? Ou seja, se apropriar de patrimônio brasileiro. Mas na verdade não era bem isso. A gente compra carro na agência em Corumbá e passa para lá e não regulariza o carro, mas foi um carro comprado, legal, etc. Né? Desse carro que eles estão falando. Né? Mas, enfim, questões que estabeleçam políticas bilaterais, políticas de colaboração. Claro que na área militar é fundamental, e o Brasil já faz isso, através, inclusive, né, da coordenação do CIVAM e da exportação modelo CIVAM para o controle da Amazônia, né? Quer dizer, os países do Pacto Amazônico, nós temos o Pacto Amazônico, esquecemos do Pacto Amazônico. É verdade. Né? Nós temos o Pacto Amazônico, né? Temos o Pacto do Prata, mas o Amazônico tem mais sentido. Então, políticas para a Amazônia, de controle dos ilícitos, etc. Porque realmente é muito oneroso você colocar... construir muros, né? Os Estados Unidos resolveu fácil, né? Constrói muro, né? Hoje inclusive, uma tendência mundial não é aquilo que o Brasil tem feito nesse sentido da integração de fronteira. É o contrário, né? Com exceção dos blocos, né, que não tem fronteira, como o caso europeu, mas a tendência hoje é a construção de muros. Não só de fronteira, mas muro, né? Muro. Você resolve um problema físico, muro mesmo. Você constrói não é metáfora. Muro, não é metáfora, é muro mesmo. Né? Tem uma série de fronteiras hoje no planeta que são resolvidas da seguinte forma: é muro e acabou. Não é? Claro, ninguém pensa nisso. Seria uma contramão da história, né, desse movimento. Mas a solução, o que eu acredito, é essa solução da integração bilateral, enfim, regional, enfim, são vários modelos. São vários modelos. Por exemplo, cada governo pensa exatamente isso. Cada fronteira é uma fronteira, né? São 10 países aí que a gente faz fronteira, 11 estados fronteiriços, e em cada um deles, em cada país, é uma relação diferente. Nós já temos hoje um arcabouço muito grande de acordos bilaterais que regulam essas relações aí diplomáticas entre os países, né, que trabalha no sentido da progressão dessa integração entre os países e como concordo com o professor Gustavo, também essa coisa que a gente já tem aí, está tentando implantar, e já é uma cultura, aprimorar essa cultura de integração, inclusive das políticas, né, dos municípios, com os estados, com o governo federal. Então, e nesse sentido, é que eu queria falar um pouco sobre essa comissão que foi criada. Mas né, antes de você falar da comissão, você tinha trazido também um material para nos mostrar. É disso que você vai falar? Exatamente disso. Então, esse material aqui foi uma resolução que foi criada, né, no âmbito do Comitê de Assuntos Federativos da Presidência da República para se discutir a fronteira e apresentar uma proposta de atuação na faixa de fronteira. Isso foi em 2008. Em 2009 a gente começou um grupo de trabalho e esse grupo de trabalho estudou a fronteira, né, vários diagnósticos feitos por diversos institutos e organizações que trabalham, e atores que trabalham fronteira, e a gente criou esse modelo de uma gestão, sentiu essa necessidade de um modelo de gestão permanente na fronteira, um olhar... E uma gestão própria para a faixa de fronteira, que é essa comissão permanente para o desenvolvimento e integração da faixa de fronteira, Cláudia, foi... Uma observação, que é uma coisa interessante, Felipe, que é o fato das diferentes regimes de governo. Quer dizer, na verdade, o Brasil é um país federativo, ele tem as 3 instâncias de governo. Países que eles são unitários, né? A Argentina é federativa, o Brasil é argentino, o Paraguai e o Uruguai não são, e assim por diante, né? Então, isso também implica diversas formas de relação, de negociação. E negociações próprias. Exato. Pensando exatamente nisso, nesse sentido, que essa comissão, qual que é o modelo de diálogo dela mais próximo, que aproximando dessa concepção?
são núcleos estaduais de fronteira, trazer, né, fazer um núcleo em cada estado que discuta as soluções, os problemas e as soluções de fronteira. Isso está em andamento, está começando a ser para esse estado, exatamente, está em andamento. Essa comissão ela foi instalada em abril, a gente teve a primeira reunião de trabalho agora em junho e já estamos instalando os núcleos de fronteira. Instalamos agora, dia 29 de julho, o núcleo de fronteira do estado do Rio Grande do Sul. Instalamos dia 13 de julho o do estado do Amapá. Já estamos aí com o do Acre pronto para ser instalado, aguardando só alguns detalhes. O que é isso, ser instalado? É toda uma mobilização local, né, antes, com os atores, com as instituições que discutem fronteira, são os governos, são as universidades, todos são os estudos de pesquisa, todos os como parceiros. É que os estados veem isso? Desculpa perguntar, mas uma curiosidade, os estados da federação, eles estão aceitando essa... Não, estão e estão muito próximo disso, porque os estados têm uma política, já tem, né? Esses 11 estados já têm uma política, né, que eles desenvolvem na fronteira. Então, assim, a gente é uma forma da gente unir esforços, porque os problemas da fronteira são problemas de todos nós, né? Governo, sociedade, é mudança de cultura, é mudança de paradigmas, né? A fronteira sempre foi vista historicamente como essa área de soberania, de segurança, de ocupação, e não como uma área de desenvolvimento, porque isso contrapõe a segurança, né? O desenvolvimento. Então, a gente está em cada um desses estados, em cada um desses núcleos estaduais de fronteira, nós vamos trabalhar um plano de desenvolvimento da fronteira daquele estado com aquele país. Organizar as políticas públicas e ver quais são os problemas mais específicos e característicos, quais são as soluções, né, e os potenciais daquele estado de fronteira com aquele país, e a gente vai desenvolver um plano em cada um deles para tentar aí dar conta dessa grande variedade. Porque é um território muito grande, né? Rosângela, entra. Vocês dialogam com as instâncias do Mercosul? Claro, com o Mercosul, sim, fazemos parte, né, dos grupos de trabalho do Mercosul. Os próprios grupos fazem parte, muitos deles, da comissão permanente. Então, o Mercosul é um do pilar, né, dessa discussão, está no Mercosul. A Cláudia falou Licença, desculpa, Cláudia. A Cláudia falou do Amapá, por exemplo, uma coisa que pouca gente sabe, mas o Amapá, a grande fronteira, é com a Guiana Francesa, que é um território ultramar. Europeu, né? É europeu, a gente fronteira com a União Europeia. Exatamente. O Brasil faz fronteira até com a União Europeia. Rosângela, por favor, eu queria que você... Nosso tempo está acabando. Ouvindo que, né, quando nós falamos dessas políticas todas, nós estamos falando de uma nova ordem até de valores. Olhar para esse espaço da fronteira, projetando, né, para o futuro também. Então, do ponto de vista por exemplo, de uma política educacional, como essa do Programa das Escolas Interculturais Bilíngues de Fronteira, que hoje é um programa do Mercosul Educacional, ou mesmo esse outro do Observatório da Educação da Fronteira, que hoje tem um apoio da CAPES. Quando nós estamos propondo esses programas, nós estamos trabalhando lá com a criança que está numa escola, que está aprendendo a conviver com seu colega, que é de outro país e com quem ela tem, às vezes, muito preconceito, né? Ser brasiguaio, por exemplo, não é uma posição muito fácil nessa fronteira toda, a gente sabe disso. Então, significa fazer uma mudança nesses valores. Mas essa mudança, ela não acontece só localmente. Por isso, ela tem demandado essa participação de todas as instâncias do governo, inclusive, por exemplo, para o modo como o Brasil se projeta internacionalmente. Exatamente. Né? Hoje, como o Felipe salientou, quando o Brasil começa a se projetar para a América Latina, ele também, a partir dessa projeção cultural, ele pode se projetar, por exemplo, dentro de uma geopolítica linguística, que é ver que se ele se junta com o espanhol, como o país onde mais se fala o português é falado em 9 países e o espanhol em 21 países, quer dizer, se a gente junta essas duas línguas, nós temos hoje 500 milhões de falantes, o que é uma importante política de formação e de internacional para a promoção do Brasil em outros blocos econômicos, para a participação desses cidadãos que somos nós, né? Provavelmente teremos que fazer um outro programa sobre a questão das fronteiras. Vocês viram que a gente não deu conta de falar de tudo e pouco avançamos em relação a tecer com mais clareza uma agenda para vocês. A gente promete que a gente volta ao assunto. Eu quero agradecer a presença de vocês
e agradecer também a você que está nos assistindo, que nos acompanhou até aqui. Espero que a nossa conversa tenha ajudado a pensar em maneiras de desencadear iniciativas para um país mais seguro, mais soberano, com menos desigualdade social, econômica e, portanto, melhor e mais justo. Logo, o conteúdo desse programa estará disponível no nosso portal, onde você pode rever os outros debates que nós já fizemos aqui e também sugerir temas por e-mail. Participe! A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento na internet. Forte abraço!